Boa noite, pessoal. Meu nome é William Valmorga. Vou apresentar um trabalho referente a banco de dados, tipo de dados, da Universidade de Estácio Santa Catarina. Bom, o que são os tipos de dados dentro de um banco de dados? Os tipos de dados são as classificações utilizadas dentro de um banco de dados para caracterizar as diferentes formas de entrada efetuadas nesse banco, né? Permitindo ações aritméticas, entre os atributos em si, as facilidades na organização dos dados e também melhor utilização do recurso de um SGBD, como a gente vai ver posteriormente. Bom, existem vários tipos de dados, né? Podendo eles ser caracteres, sendo numéricos, referentes numéricos aproximados, binários, de acordo com a documentação do SGBD. O nome desse tipo de dados normalmente é encontrado nessas documentações, né? Aqui eu vou falar um pouquinho de alguns em si e utilizar eles como exemplo. Então, quais são alguns tipos de dados que a gente pode encontrar nesses SGBDs? No primeiro exemplo ali a gente encontra o varchar, né? O que é o varchar? O varchar é um tipo de dado que pode armazenar ali várias informações através de strings, no caso que seriam nada mais do que uma frase, como exemplo, né? Ou no caso de uma entidade, vamos supor, cliente, ela poderia estar armazenando então o nome desse cliente, né? Ou uma observação. O float ali, ele é um caractere que armazena, ele pode armazenar números, né? De forma aproximada. Por exemplo, se você quer armazenar 3,14, né, números aproximados em si, você vai utilizar o float ou double precision, dependendo do banco de dados que você está utilizando, né, no SGBD. O timestamp em si, ele é utilizado para armazenar de forma, vamos dizer, a utilizar a data e hora do computador da onde você está colocando esse banco de dados, né? Vamos supor então que você utilize o timestamp, ele vai dar então para você lá dia, mês, ano e hora, né? Minuto e segundo do que você está armazenando. Integer é o tipo de dado int, no caso, né? Que seria inteiro, de inteiro. Então ele armazena números decimais dentro dele até um certo limite. A gente também pode ter o tipo de dado bit, que ele vai armazenar somente realmente um bit de informação. Então, ou vai ser 0 ou vai ser 1. Né? E qual é a diferença entre esses 5 que eu acabei de falar? Seria, na verdade, o tamanho de alocação dentro de um banco de dados. Então, no varchar ali você poderia dizer que poderia estipular um máximo para ele de até 255 caracteres. Eu quero passar desse máximo. Você poderia estar utilizando então um outro tipo de dado, o long varchar, por exemplo, onde você poderia armazenar ali até um máximo de 2 GB de informação descritiva, né? E o que isso tem a ver, essa utilização? Essa utilização é a boa prática quando você projeta um banco de dados para poder aumentar o desempenho dele. Você dá um desempenho adequado para o teu banco, um desempenho melhor, né? E a quantidade desses tipos em si, dessas características de dados, ela é relacionada ao SGBD que você utiliza. Se você utiliza, por exemplo, no meu caso aqui, eu estou utilizando como exemplo o Oracle DBLite. Então ele tem uma série ali de tipos, né? Mas você poderia estar utilizando o Postgres, você poderia estar utilizando o Firebird, e vai surgir alguns tipos de dados que são diferentes, né? O nome em si, nesses softwares em si, porém, pode ser que eles venham a fazer a mesma coisa, né? A fonte utilizada então foi o Oracle DBLite, né? Vamos colocar aqui. Esses é um pedaço do que eu utilizei para poder fazer a pesquisa, né? A gente vai ter lá o bint,
arquivo binário, bit, blob, char, clob, date, decimal, entre outros, né? São vários tipos de dados. E a documentação é sempre importante a gente consultar documentações para poder saber aquilo que melhor pode ser utilizado no nosso banco para nos dar essa performance, né? Então aqui essa foi a documentação que eu utilizei, onde a gente vai ter ali a sintaxe, tipo de utilização em si. Bom, é isso aí então, pessoal. Muito obrigado, uma boa noite.